Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Oi, Olá, boa noite. boa noite. Boa Oi, noite, oi. pessoal. Oi, Júlia. Todo mundo entrando. Tem nossos seguidores assíduos, né? É, eu, inclusive, sou uma delas, né? Normalmente eu tô lá no chat. Hoje, trocando de papéis. Trocando. O pessoal tá entrando. Oi, aí, Júlia. Pessoal, vou dando, né, início, porque o Instagram corta e a gente fala muito. Ainda mais quando junta duas faladeiras, né? Aí é impressionante. É, Hoje a gente vai dar sequência a vamos dizer assim, uma parte, né, de todas as lives. A gente começou com um caminho, passamos por vários profissionais e vários olhares sobre a educação infantil, sobre a criança pequena, né, do primeiro setênio, sobre como que ela se manifesta, qual é o lugar dela no mundo, né? O que ela diz, e aí o nosso objetivo vem para jogar a luz, né, para essas crianças que não que muitas vezes não conseguem dizer de suas questões num discurso, então a gente, né, nós profissionais, temos a obrigação, né, de às vezes traduzir o que elas estão elaborando, demonstrando. E a gente chegou nessa sequência de lives com o intuito de dar ênfase mesmo, né, ao trabalho com a criança pequena e ao trabalho da criança pequena, né, que trabalha muito, né, e começamos, e aí a gente passou por vários saberes, por vários olhares, depois começamos a adentrar no clique, que como eu disse, é mais uma possibilidade de ação, tem várias, né? Tem várias possibilidades, tem várias iniciativas legais em Belo Horizonte, né? No Brasil todo. E o clique temos ideias, temos exemplos, né? De como trazer a criança para o lugar de protagonista, né? Então entramos com esse assunto do protagonismo infantil, do protagonismo da criança, né? Quando a gente conversou com a Fernanda sobre o protagonismo da criança na cidade, a criança enquanto cidadã, aí eu conversei com a Vivi sobre o protagonismo da criança no ensino fundamental, com crianças um pouco, né, maiores. Depois conversei um pouco com a Marina na terça-feira sobre as crianças de 4 a 6 anos e agora, né, e a gente fala um pouquinho sobre autonomia, né, sobre produzir o próprio conhecimento, sobre pesquisa. E aí agora, hoje eu vou conversar com a Marcela sobre as crianças um pouquinho menores, né? E que continuam protagonistas da própria escola, do próprio saber e do próprio conhecimento. Pode falar, Celo. A gente está fazendo esse caminho de marcha ré, né? Começando pro amplo e vindo e voltando. E é muito legal porque a gente vai pensar no que as crianças são capazes e como elas chegam lá, né? E nessa idade de 2 até os 3, 4 anos, é um processo muito essencial. Todos são, claro, mas é quando elas realmente chegam na sociedade, né? É quando elas conseguem olhar para o mundo além do umbigo delas e perceber, olha, né? Eu sou separado desse mundo e ao mesmo tempo eu sou parte dele.
Então, é uma fase muito interessante, maravilhosa de acompanhar, né? Não sei se todo mundo que está vendo sabe, né? Mas lá no Clique eu acompanho especificamente essas turmas de maternal 2 e 3. Apesar de, no meu tempo de educadora, eu ter ficado já com turmas de diversas idades. Então, a gente consegue ver de uma maneira muito profunda no nosso quintal, né? Como que é esse desenvolvimento de cada criança e como elas se relacionam com o mundo. E o simbólico é isso, né, Lê? É a forma como que a gente se relaciona com o mundo. É o que faz com que a gente se entenda enquanto seres humanos. É o simbólico, é a fala, é a escrita, é o desenho, é a música, são as produções diversas aí do conhecimento que a gente faz e que a gente se identifica enquanto sujeitos. Então, Eu sempre lembro quando a gente fala dessa idade, né, e da importância do trabalho que a criança faz nessa idade, a gente comentou mais cedo, eu sempre lembro de uma mãe que na reunião de pais perguntou assim, acho que do início do maternal 3 ou final do 2 se não me engano. Eu lembro de uma mãe que perguntou assim, o que que eles têm que aprender nessa idade, né? E foi uma pergunta super interessante, porque a nossa resposta foi brincar. Eles têm que aprender a brincar, né? Porque, por causa disso, né? Eles precisam entrar no mundo simbólico, né? Essa entrada no mundo simbólico, ela é um trabalho essencial, né, do ser humano, assim. E eu lembro sim. exatamente desse dia, assim, como que é importante, né, o brincar. Você falando isso me lembrou que quando eu comecei a trabalhar no Clique, ter turma, e às vezes as pessoas falavam assim, me perguntavam, e você dá aula de quê? Aí eu falava assim, de tudo, de vida, né? As pessoas estão ali aprendendo a viver uma com as outras, né? É isso. E o simbólico, ele ajuda a criança a transportar o mundo um pouquinho para dentro dela e de dentro dela para fora, né? Quando ela pega esse simbólico e transforma no fazer de conta, na brincadeira, no jogo, é a forma com que ela consegue entender esse mundo e é a forma mais profunda que ela diz dela mesma, porque ela não sabe pôr em palavras, né? Ela não sabe dizer, uma criança de 2, 3 anos, eu tô me sentindo um pouco estranha porque a minha mamãe saiu para trabalhar e eu não sei que horas que ela volta, eu ainda não sei ver horas, então o que que ela vai fazer, né? Ela vai brincar com isso. Ela vai pegar uma bolsa, ela vai pôr debaixo do braço e vai falar: Mamãe vai trabalhar, fica aí, filhinho, né? E vai imitar o adulto muitas e muitas vezes a fim de tentar entender o que está acontecendo do lado de fora e ao mesmo tempo contar para quem está junto o que está acontecendo do lado de dentro. Então, o brincar, ele é essencial pro simbólico, né? Tanto para as crianças quanto para os adultos, né? Nós que somos adultos brincantes, né? A gente vê como que isso faz a diferença no crescimento de qualquer indivíduo, né? Às vezes a gente esquece, deixa brincar lá para trás na infância e quando retoma isso na vida adulta, a gente reelabora e retorna um monte de emoções, sensações que tinha ficado para trás e a gente consegue reviver de outras formas, se entender de outras formas, né? Então, o brincar é riquíssimo. Ele realmente tem que ser levado a sério, né? Assim, tem a frase clichê, brincadeira é coisa séria, e é mesmo, assim, em todas as instâncias, em todas as idades, e principalmente quando a gente pode possibilitar para essas crianças utilizar do brincar como ferramenta de desenvolvimento, porque ele vai ser isso, ele vai ajudar a criança a se desenvolver emocionalmente, fisicamente, psiquicamente, através desse brincar, né? E aí, né, Lê, a gente É, estava. a gente, quando. Não, porque às vezes a gente fala, né? Entrada no simbólico, entrada no simbólico, e as pessoas ficam, né? Existe isso, né? Assim, como é que é isso, né? Para quem não, né, não é da área, é um termo estranho, assim.
E eu fico lembrando de quando o meu filho mais novo, né, o Theo, tava naquela brincadeira de experimentação ali da criança pequenininha, né? Prestes a fazer 2 anos, ou já tinha feito, acho que já tinha feito, foi bem pertinho do aniversário. E aí ele andava pela casa, batia coisa, via barulho, né? Som, textura, aquela brincadeira ali da criança pequena, que ela é muito motora, muito sensorial, né? E aí, um dia, do nada, ele parou no meio da sala, ficou de quatro e falou, sou um au-au. E aí eu falei, ó, chegou. Assim, foi tão engraçado, porque tava todo mundo na sala, e a gente falou, olha, chegou, e ele saiu latindo, né? E aí, e é isso, né? Assim, até então, o fazer de conta não estava na condição psíquica dele, assim, né? O fazer de conta era estar ali. Ele conseguia pegar um toquinho e bater na parede né, e experimentar aquele toquinho de diversas maneiras. Mas o fazer de conta, ele chega no momento, né, que a criança fala, agora eu sou um cachorro, agora eu sou, né? É muito interessante, assim. Eu lembro do dia que você chegou contando isso, né? Gente, o Theo já é um cachorro. Chegou no, chegou no simbólico. E é isso mesmo, porque no sensório motor eles precisam experimentar esse mundo de corpo inteiro, né? Pegar, passar no rosto, sentir, imitar, fazer a mesma coisa muitas e muitas vezes. Então, assim, não quer dizer que eles não estejam brincando ou produzindo, porque eles ainda não estão no Sim. simbólico, né? Mas eles estão se preparando para conseguir transportar isso para dentro da imaginação. Porque o simbólico vai proporcionar para eles essa capacidade de imaginar, inventar e prever, inclusive. Então, assim, Uhum. isso eu já sei que essa situação pode levar a esse ou aquele resultado, porque ele já consegue imaginar uma situação que não está acontecendo. E antes, eles são muito do concreto, e se a coisa não está ali no real, para eles enxergarem, pegarem, ela simplesmente não existe, né? Então, Por isso choram tanto quando a mamãe deixa na porta da escola e vai embora, né? Porque eles acham que se não tá no campo de visão, desapareceu, né? Então, a entrada no simbólico, quando a gente fala, né, entrada no simbólico, igual esse exemplo que eu dei, ele é a capacidade psíquica da criança fazer representação mental, né? Assim. Então, um exemplo bobo, assim, né, que a gente costuma dar, assim, a hora que eu falo árvore, eu não preciso trazer uma árvore, só de eu falar árvore, cada um imagina uma árvore, né? Isso é uma capacidade de representação. E isso é único exclusivamente do ser humano. E isso é sim, aprendido, né? Sim. sim, Isso é processo, a gente não nasce fazendo isso, né? Isso é um não. processo, assim. E não necessariamente porque chegou nos 2 anos a criança vai fazer, né, Lê? Sim, Ela precisa de possibilidade para criar isso, para construir isso, para sim. brincar mil vezes livremente, né? Com objetos que não tragam prontas para ela o que é a brincadeira. Ela precisa poder construir, inventar, pensar para ela conseguir chegar nesse pensamento simbólico tão importante para tudo na vida, né? Assim, mais cedo a gente até conversou, você falou da questão da inteligência emocional, né? Uhum. E é agora mesmo que começa, é agora que a gente começa a trabalhar. Acho que agora não, né? Acho que desde a hora que a criança nasce, mas essa capacidade da imaginação, da simbologia, ela vai te ajudar depois, lá pra frente, para você conseguir, inclusive, se colocar no lugar do outro, né? Ter empatia. Isso nada mais é do que adentrar no simbólico, né? Também. Quando Uhum. você pensa uma situação e consegue se imaginar nela, então aí a gente pensa também. Utilizar a linguagem com competência, né? Assim, então, uma criança, né, que tem um mundo interno rico, ela consegue lá na frente produzir um texto rico, né? Porque ela entende a função daquela linguagem, ela entende aquela representação mental, ela consegue, né? Ela faz isso de uma maneira criativa. Então,
É, às vezes eu gosto de dar esses exemplos porque senão a gente fica no papo de escola hippie, né? Assim. E ele tem função, né? Sem ele, né? A gente está aí falando de analfabetismo, né? Funcional é um termo que temos cunhado agora, né? Que diz disso, diz de uma falta de preparo lá da primeira infância mesmo, né? Então, Exatamente, esse material ele é porque fundamental para o resto da vida, né? do que adianta saber juntar e reproduzir as palavras se você não tem o que contar, né? Assim, se a Sim. criança não consegue, ela só tá copiando, ela não tá criando, né? Então, Só não para tem uma isso, história, né? não tem, e ela precisa desse ambiente livre, que dessa potência criadora para ela desenvolver isso desde pequena, né? Então, assim, um quintal vazio, muitas vezes vai ser melhor do que um playground cheio de brinquedos. Que ela vai ficar ali repetindo, sobe, desce escorregador, que é super divertido, tem várias questões legais, mas e o olhar para aquele lugar e criar ali uma brincadeira? Né? Quantas possibilidades isso traz? E o que a gente vê é que quanto mais simples o material, quanto mais natural, maior vai ser a capacidade inventiva da criança. Né? Ela vai Sim. poder, a gente, outro exemplo, né? É a criança que pega um pauzinho de madeira e faz dele uma espada, e aqui já tem uma espada pronta de plástico, né? Aquele Uhum. objeto para ela vai servir para aquilo, é uma espada. Agora o pauzinho de madeira, ora ele é espada, ora ele é uma varinha, ora ele é o instrumento de um médico, né? Ora ele é uma bengala. Então, assim, são muitas construções que podem acontecer a partir daquele mesmo objeto, né? E a natureza possibilita muito isso. A criança se entende enquanto parte, ela é integrativa nesse sentido. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Assim, do brinquedo que ele convida para a criação e não que ele já Uhum. traz a brincadeira pronta, né? Uhum. Tem algumas pessoas que falam isso. O brinquedo precisa ser 90% a criança, só 10% brinquedo. Então, assim, é essa Sim. possibilidade dela simbolizar com o que ela tem em mãos, né? A Gabi lembrou e falou da colher, a colher de pau, ela é assim, nossa, ela é pano de fundo para as mais diversas brincadeiras, né? Pois é, e se a gente está falando em protagonismo infantil, né, protagonismo da criança, e a gente conta para ela como que brinca de casinha, porque você deu um fogão, uma panelinha, uma ferro de passar roupa, uma mesa de passar roupa, um avental e uma vassoura, e um rodo e tal, montou uma casinha maravilhosa. Ou seja, você contou para ela tudo que ela tem que fazer, você contou para ela tudo que tem numa casinha, né? Onde que ela constrói? Cadê o dela, né? Então ela não é protagonista, né? Mesmo que você faça momentos lúdicos, momentos de brincar, se aquilo tá tudo muito pronto e tem um jeito de brincar, né? Porque aí é outra coisa também, né? Porque aí você tá com você compra lá uma vassourinha linda, né? Não sei quantas vassourinhas, não sei o que e tal. Aí a criança vai, monta na vassourinha e sai arrastando a vassourinha pelo pátio. Aí você fala, não, fulano, vai estragar a vassourinha, né? Então, assim, quanto mais a gente consegue simplificar, né, o material para a criança poder produzir melhor, né? Assim, porque senão a gente dá a forma pronta, dá a brincadeira pronta e dá o jeito de brincar, né? E Aí aí, ela só cadê o repete. protagonismo dela? Ela só Não repete, tem. ela só Só tem imita. imitação. É. E aí Não a tem gente construção cai psíquica, né? nessa sociedade repleta de seres iguais, né? Todo Sim. mundo só se reconhece quando é igual ao outro, ou o outro, de alguma forma, autoriza ele a fazer aquilo. Não vira uma pessoa de pensamento Sim, autônomo. não, né? E aí a gente vê vários lugares assim, né, com criança. Aí você vê aquela pista enorme, cheia de velotrol, de carrinho, de não sei o que já tem o sinal pronto, que já tem onde você para, onde você acelera. Se quem tá dentro do velotrol é o Joãozinho,
o Maurinho ou o José, não faz diferença, né? Assim, aquele jeito de brincar já é daquele jeito. Então, o adulto já trouxe, né? Assim, a criança já perdeu o protagonismo dela. E como a criança, a gente falou na live passada, né, Marina trouxe isso que é muito legal, assim. A criança, ela confia no adulto, né? Ela sabe que o adulto sobreviveu, né? O adulto sabe viver sem ser cuidado por alguém, né? Assim, então ela sabe disso. Então o que o adulto disser, ela vai acatar, né? E a gente, algumas não, né? Algumas vão pegar o velotrol, tirar a roda e julgar, mas a maioria, né? Porque quer o amor daquele adulto, porque precisa, né, do cuidado daquele adulto, vai acabar acatando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente propõe, né, esses ambientes para brincadeira, assim. Até porque a melhor forma de conhecer aquela criança vai ser simplesmente observando ela criar, Uhum, né? É quando ela espontaneamente está te contando das coisas mais profundas dela. Então, assim, claro que é importante o adulto brincar junto, entrar na brincadeira, mas a observação do brincar, ela é essencial para conhecer melhor a criança, né? E quando o adulto brinca junto, que ele consiga também entrar na lógica dela. É um esforço tremendo e é difícil para danar. Mas a gente precisa deixar a criança convidar, a criança nos conduzir, sair dessa posição. É ali o lugar que a gente pode fazer isso. Porque, igual você uhum, falou, o adulto já é a pessoa que vai estar ali na maior parte do tempo comandando e resolvendo para que as coisas saiam tudo bem. Porque uma criança não tem como decidir que horas que é uma hora boa de jantar, de tomar banho, de dormir. Né? Então, ela já tem um adulto resolvendo tudo isso para ela. Na hora do brincar, deixar a criança tomar esse lugar de protagonismo dela, né? Não deixar ela passiva. Isso é muito uhum. importante. E você comentou essa questão da criança que pega a roda e joga, né? E aí logo me vem na cabeça o famoso Terrible Two, né? Que é o não, é meu, me dá, empurra. E eu fico pensando que essa fase, ela é tão importante a criança dizer o não, gritar o não, né? Ela contar para o adulto assim, eu não sou você, eu não vou fazer tudo igual você me pede, e ela precisa exercer essa vontade, né? Esse bater o pé no Uhum. chão. Não é fácil lidar com isso. Eu sei que não é você, né, vivendo isso aí na sua casa diariamente, sabe melhor ainda. Mas é muito importante que a criança saiba que ela possa dizer esse não e que ela vivencie esses momentos para que depois ela tenha um crescimento mais saudável, né? Para que depois ela entenda que nesse momento ela vivenciou isso e depois ela vai conseguir entender que não vai ser tudo na base do eu quero, do não, do é meu, do eu vou lá, eu vou puxar uma coisa do outro e vai resolver. Né? Ela Uhum. precisa E vivenciar isso na cidade. é interessante como que ela vai fazer isso de maneiras diferentes à medida que ela vai crescendo, né? Assim, então, e tem um termo maravilhoso é, eu acho que é até freudiano esse termo, que é a criança tem um amor exigente, né? Assim, é, ela entende, né, de alguma maneira ali aos seus 2 anos que o adulto precisa satisfazê-la, o outro precisa satisfazê-la, senão ele não a ama, né? E isso é um Exatamente. conceito equivocado, né? Um conceito de uma criança de 2 anos. Então, em algum momento, ela precisa sair dele, né? Ela E pode que ter ele com 2 anos, mas faz faz sentido super para ela, sentido. ela ter, porque até então ela chorava, alguém dava uma mamadeira. Ela chorava, alguém ia lá resolvia a fralda dela, ou então colocava Uhum. ela para dormir, trocava a roupa. E o Punha no adulto tende a colinho, pensar né? assim: não, você já está grande. E de repente ela dá conta? Não, ela precisa passar um tempo dizendo assim: oh, peraí, você vai continuar fazendo do jeito que eu quero? Senão eu vou tentar aquela coisa lá adiante, de chorar até você me atender, né? Sim. Então a gente E é precisa isso, ter. né? Quando ela é pequenininha, você dá o que ela pode ter, né? Mas a partir da hora que ela começa a se empoderar, né? Que ela fica em pé,
que ela começa a andar e pegar as coisas, que ela cresce, ela começa a ter acesso a coisas que ela não pode mesmo, né? Então, aí vem né, o Terrible Two, que é aquele clássico, né, de deitar no chão e vai e tal, e pula lágrimas e tal. E super clássico, assim, né? Eu acho que Super. E é, que bom, 80% das crianças passam por isso. porque a gente vê que uma criança que obedece, que não faz birra, que não fala não, que não belisca, que não tenta pegar para ela, vai ser uma criança cordata, que não vai questionar, que não vai pensar por ela mesma, né? Que não vai ter suas próprias criações, seus próprios pensamentos. Então, é saudável e importante que a criança viva essa fase Importantíssimo. e que o adulto entenda, acolha e sustente o não, quando necessário. Sim. Porque aí a gente vai e chega na birra, né? Que você falou do choro infinito, você não me ama, por que que você não faz tudo que eu quero, né? E ela precisa aprender que aquela sensação vai passar e ela não vai morrer de tristeza porque ela levou um não, né? E ela vai passar por isso 50 mil vezes e vai perceber, ah, não, tá tudo bem. Eu posso até chorar, o choro é importante, né? A gente também precisa sair desse lugar do adulto que fala, não precisa desse chorinho para isso. Às vezes precisa sim, né? Precisa. O choro também também é do simbólico, também é uma forma de expressão, né? A criança precisa se sentir livre para se expressar, mas isso não quer dizer que ela vai conseguir o que ela quer. E vai ficar tudo bem, O né? sofrimento é legítimo, né? É Assim, ela legítimo. quer ela é tão linda, maravilhosa, o bebê, mas lindo do papai e da mamãe, de repente ela quer um copo de vidro. E você E não ela vai dá dar um copo de vidro, conta, né? E é né? quase esse pensamento, assim. Às vezes eu tenho vontade até de fazer uma história em quadrinho, né? Do pensamento dos meninos, assim, que é quase isso, assim. Mas eu sempre tive tudo o que aconteceu, você não me ama mais, né? E aí se joga no chão. E o sofrimento é legítimo, né? Assim, a gente é que vai contar isso, meio que você falou, né? Não, eu continuo te amando, mas eu não vou deixar você fazer isso, né? E a Eu gente entendi que você tá descola. triste, né? Vem aqui, eu vou te É, eu dar um entendi que você tá colo. triste, Mas o assim. copo de vidro, não. Mas um É. colo eu te dou para te ajudar, se você quiser, né? E aí, como que é importante, né, descolar a satisfação, né, o tempo inteiro do amor, né? Essa cola ela não pode continuar, né? A criança ela faz isso por uma condição psíquica, mas ela não pode continuar, né? Ela não pode prevalecer, assim, porque aí você só fica com quem te satisfaz 100%, né? Então é complicado, Isso, né? Assim, porque aí quando a gente transfere isso para o mundo adulto, são relações doentias, né? Assim, exatamente. E descartáveis, né? Porque a partir do momento que você não me satisfaz ou não me é útil, eu parto para outra, né? claro, E porque ninguém nunca vai satisfazer 100%, né? Assim, exatamente. então é muito E, perigoso, né? E aí, e quando a gente a, fala em inteligência emocional, vem disso, né? Assim, é nessa idade que a gente descola essas ideias, né? Assim, é nessa idade que a gente começa a contar para o sujeito que as relações não são bem assim, né? e é no social, né, Lê? É com os É no amigos, social. A Vivi até escreveu aí, né? Que o adulto precisa ajudar e falar o não, até porque os amigos não vão ser legais assim. Não vão falar, ô querido, não pode, mas vem cá, deixa eu te dar um abraço, né? Vai agir da mesma maneira, é não, tapão e sai correndo. E é aquele amigo que para ele é a coisa mais importante do mundo. Eu acabei de descobrir que amigos são muito legais, eu quero ficar grudado no meu amigo 24 horas por dia e ele vai e me dá um não gritado na minha cara, né? Então, é muito importante quanto isso vem dos pares também, né? Porque é na relação um com o outro que ele vai entendendo como que dói quando fazem isso com a gente. E ele vai poder pensar na hora que ele fizer isso com o outro também, né? Então, mais uma vez, a gente volta aí na tão importante empatia que é nessa troca com os pares, porque só com os adultos não vai resolver por conta do que você falou. Para a criança, o adulto já deu conta, ele já está resolvido.
Sim. né? Ele precisa ver um outro igual a ele, sofrendo, chorando, ou às vezes batendo, para ele poder se perceber também nessa relação, né? Então eu acho que nesse ponto a gente pensa muito no espaço que a escola pode ser para a criança, né? Que só a família ela não vai conseguir dar essa oportunidade, tanto do espaço livre, criativo, quanto dos amigos e dos pares e do social para construir tudo isso, quanto de um adulto que vai dar conta de, em todos os momentos, conscientemente, saber o que fazer. Porque o pai e a mãe não vão saber mesmo. Mesmo o pai e a mãe que são educadores, né, Lê? Não, a gente não sabe. Não, em casa a gente não sabe. E o adulto educador, ele consegue saber que o limite assim, do brincar, que o brincar é importante sim em todos os momentos, que uma criança de 2 anos não para de brincar para comer, ela brinca comendo, mas tem formas de fazer isso, que na hora que ela vai trocar de roupa para ir embora, vamos fazer brincando também, e vamos no banheiro brincando, e vamos passar de um brinde para o outro, e lavar a mão, e é cansativo para um adulto que não tem isso como sua formação principal, né? Que não tem essa teoria, esse respaldo, mas é a função do educador. E ele vai saber fazer isso. Então é muito importante também essa relação, né, da criança com o educador, com um adulto que vai dar conta de continuar na relação de afeto, sem fazer tudo que ela quer, mas ainda assim de uma forma respeitosa, né? Sim, e eu fico, né, pensando que quando a criança faz esse movimento, né, de psiquicamente ela começa a fazer representação mental, ela ganha o mundo, né? Assim, pensa, ela pode ser um cachorro, ou um dinossauro, ou um médico, ou uma melancia, né? Assim, brincando, mas é isso, né? O mundo se abre assim. Ela pode ser o amigo, né? Em casa, as crianças fazem muito isso, né? Ela pode ser educadora. Quer dizer, as possibilidades são infinitas, né? E aí a gente fala com ela assim: não, agora não é hora de brincar, não, para de brincar e vai comer. Ela nem sabe o que é parar de brincar, ela acabou de descobrir aquele mundo Ela nem sabe que tá enorme. brincando, mas ela é um Não, ela nem sabe que ela tá dinossauro. brincando, ela é um dinossauro. Então isso é muito legal, né? Assim. E isso tem a ver com essa questão do desenvolvimento da idade, porque logo que a criança entra nesse faz de conta, ela vive o faz de conta. Aquilo é o real para ela, né? E à medida que ele vai conseguindo, vai crescendo e vai se distanciando disso, ele já vai fazendo separações, né? Por conta própria. Não é o adulto que está falando para ele, agora para com essa brincadeira aí. É ele que já entende que ele é um sujeito, ele é um fulano, e que às vezes ele gosta de brincar de ser gatinho. E lá no clique a gente vê muito isso, porque os meninos de repente acontece um clique e eles mudam. A gente passa, aí tá o fulano de 4, aí a gente fala, olha, um gatinho aqui. Aí eles viram e falam assim, não, eu sou o João. Né? Assim, Eu só e tô que brincando. é brincadeira, não sou gatinho, não. Então, é muito interessante também ver esse caminhar. Eu tô lembrando aqui do ano passado que uma criança chegou falou que tinha um presente para mim, e aí veio todo segurando, me entregou assim. Aí era um pedacinho de graveto, e eu abri e falei assim: "Ah, o que que é?" A ela, um graveto. Sabe? Você não tá vendo? E era uma criança que até há pouco tempo ela era um dinossauro o dia inteiro. Então, assim, Aham. eu tinha certeza que ela ia me falar que era uma varinha de condão, né? Que era uma coisa super mágica e era um graveto. Então, é muito interessante a gente acompanhar e ver esse crescimento, esse amadurecimento psíquico que vai possibilitando que elas consigam entrar e sair desse faz de conta de uma forma Sim. muito saudável, né? Sim, e a gente estava falando desse simbólico, desse faz de conta, né? E você estava falando que à medida que eu consigo
que a criança, né, consegue ver o outro e se colocar no lugar do outro e tudo, ela também se elabora, né? Ela também se constitui assim. Porque a gente se constitui em relação, não tem jeito. E eu fiquei pensando coisa que a gente conversou mais cedo, como que a gente é assim, nós adultos somos assim, né? A gente, se a gente abrir lá eu já comentei, eu acho isso em outra live, mas eu acho tão interessante, se a gente abre nesse momento da pandemia o o Netflix, né? Os top 10 mais vistos, não sei o que e tal, todos são sobre grandes catástrofes mundiais, assim, né? Ou Parasita, ou não sei o que, das séries aos filmes, né? As pessoas estão precisando entender esse funcionamento da sociedade, o que acontece, né, nas grandes catástrofes, como que aqueles personagens vivem aquilo, como que eles sobrevivem, né? A gente precisa disso, né? É, né? E aí, outro dia eu abri a Amazon também e tava me indicando o Admirável Mundo Novo e eu achei engraçado, assim, porque é isso, assim, né? A gente está nessa reconstituição social frente a um vírus perigoso, quase um filme de ficção científica mesmo, e a gente vai buscando material que não é Ferramentas, né? ferramentas simbólicas, né? Ferramentas literárias, que é de você viver aquela emoção, que é de você poder estar sem estar, né? A gente faz isso. Então imagina a criança pequena, né? Assim, quando ela descobre que ela Exatamente. faz isso, né? Assim. E essa coisa das telas, dos filmes, é muito interessante porque nós, adultos, depois de já termos passado por todas essas elaborações psíquicas, a gente consegue ver o filme, se envolver até um certo ponto, se distanciar, se identificar, chorar, se imaginar, né? E depois desligar, acabou. A criança ainda muito pequena, ela ainda se embola muito no que está acontecendo, exatamente pelo que a gente estava falando, de que a fantasia e a realidade para ela é uma coisa só, a princípio, Uhum. né? Então, é só fazendo um gancho aí que eu pensei agora do porquê que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente passa enquanto conteúdo para as crianças, porque para ela aquilo ali é muito real, Sim. né? Então, mas essa questão do faz de conta, ele acompanha a nossa vida inteira, né? A gente devora livros de fantasia, sendo adultos, a gente se imagina no lugar do personagem, a gente chora, né? A gente realmente vivencia e consegue criar novas ferramentas internas para quando isso acontecer com você, você conseguir agir de uma forma melhor, né, do que você já agia antes, ou quando você brinca, né, isso acontece muito. Um exemplo pessoal, assim, eu sempre fui uma criança com muito medo de bola, durante a infância e a adolescência, e aí na vida adulta eu resolvi encarar e brincar, e vou jogar queimada, e vou com medo, e é um medo hoje já delicioso, porque eu já sei que aquela bola não vai me matar, né? E eu consigo me arriscar na brincadeira. E naquele momento eu vivencio toda aquela adrenalina que a brincadeira e o jogo traz, e eu acho que é a hora que a gente consegue estar mais presente. E aí a gente consegue chegar à altura da criança, porque ela se sente Uhum. assim o tempo todo. Ela vive tudo de corpo e alma, né? Um medo de uma bola para ela, a bola pode matar ela. Pode. Então é um medo muito real, né? Que a gente Uhum. precisa convidá-la a brincar, a participar, até ela entender que não vai, né? É só através Sim, da vivência que ela vai. o amigo tomar um brinquedo é perder um braço, assim, né? É, Uhum. né? Enfim, é devastador, né? E a gente vai contando pra ela, não, olha só, né, fulano, você pode devolver, né? O seu amigo não gostou, ele tá triste. Até o outro, que também tem 3 anos, que não quer devolver, né? Assim, resolver olhar pra você, se comover e te devolver seu brinquedo, você já perdeu seu braço, você já derreteu, né, de chorar, assim. Então, Você já nem essas sabe mais se interações. aquele brinquedo quando voltar vai ser o mesmo, né? Assim, porque o momento passou. Aquilo que você estava construindo com o brinquedo já foi. Então é muito importante que eles vivenciem isso.
por mais doído que seja, né? Mas é É, importante que eles percebam que eles sobreviveram a ter esse braço arrancado, né? e que não é o Porque, braço, né? Que é um objeto. É muito legal, é porque muito senão serão um interessante. monte de adultos que não podem se frustrar, né? E que vivem de um preenchimento eterno, né? Da satisfação, do prazer, de quem não me atende, de quem não corresponde ao que eu quero, eu simplesmente me afasto, né? Uhum. E E aí a a gente gente. fala um pouco sobre isso, né, Cela, quando, né, fazendo essa ponte do brincar que chega aí na cidade e leva a criança para um outro momento, né, psíquico de compreensão de mundo e tal. E, e como que ele é base, né, para o resto da vida, como que ele é, inclusive para enfrentar esse momento de adversidade, assim, né? Sim, a gente estava falando isso mesmo, que a criança que ela tem um repertório imaginativo, né, complexo e grande, ela consegue ocupar o tempo, ela consegue imaginar outras coisas para além dessa situação, desse mundo cinza que a gente está vivendo, né? Então, você até me contou o exemplo de uma criança que fez uma festa em casa, com toda Sim, pompa e circunstância que uma festa merece, ela, a né? mãe e o pai já estavam em casa há, sei lá, 3 meses, né? Não tem muito tempo isso. E ela resolveu fazer uma festa, porque estamos em tempos de festa, por que não, né? E aí fez docinho, tinha cardápio, fez né, todo mundo ir pra cozinha e tal. E aí eu morri de rir, porque a mãe contando na reunião de pais que ela tava cansada e tal. E aí a filha falou: Você não vai pôr uma roupa bonita, se arrumar, se maquiar, pôr um sapato bonito pra festa, né? Assim, porque é isso, né? Mesmo no momento de adversidade, que estamos presos em casa e tal, o recurso simbólico para a criança tá aí, vivo, pulsante, né? Assim, aqui em casa o João tem meses que ele tá planejando um acampamento fora de casa. Assim, que é o jeito que ele tem de dar conta, né, de estar trancafiado em casa, assim. Então ele fica lá se programando a barraca, onde vai ser, e ele vai fazer fogueira, e a lanterna, e se isso se concretizar ou não é o menor dos problemas, né, assim. Mas isso alimenta, né, assim. E é muito legal porque a preparação para a brincadeira, né? Ela já é brincar, né? Já é Essa brincar. construção, ela já faz parte, né? E a gente vê que essas crianças, elas realmente se saem melhor em situações complicadas, de conflito, tensas, porque elas realmente têm um repertório interno que ajuda, né, psiquicamente, efetivamente, elas se sentirem mais seguras. Elas já vivenciaram muitas coisas, Letícia. Elas já foram muitos personagens para não dar conta de lidar com isso, né? Você imagina, Pois assim, é. E assim, né, eu fico pensando nessa necessidade, né, da nossa geração de adultos de satisfazer a criança, né? Então, e a gente também cai nesses engodos, né? Então eu vou comprar uma barraca para ele. Agora a gente vai acampar. Não, não é isso, né? Pode até ser que um dia a gente compre e acampe, mas assim, não é isso que ele está dizendo, né? Assim, ou resolver para ele, né? Não, filho, vem cá que eu vou te mostrar onde é o melhor lugar e a gente vai fazer tal dia, sabe? A gente às vezes exatamente. confunde, né? O respeitar a brincadeira da criança com resolver por ela. Sim. E aí eu fico pensando muito numa coisa que você me contou também, que os meninos ficam roubando os fones seu e do Felipe e querendo pegar o celular e que quando e vocês barram, obviamente, que eles vão e montam o aparelho deles de Lego, né? E que eles pegam algodão de fone. Então assim, o não de vocês
permite a eles dar força a essa potencialidade criadora, Sim. né? Se eles É, tivessem, imagina você pensando assim, tadinhos, mas realmente eu e o pai ficamos o dia inteiro no celular e no fone, eles não vão entender nada, vou comprar um para ele. Olha a construção que ele teria perdido, a oportunidade que ele teria perdido de imaginar, pensar, pesquisar, juntar e resolveu, né? O que ele queria, na verdade, não era realmente usar o telefone. Ele queria te imitar, ele queria entender o que você está fazendo quando você não está com ele. E aí o não, Lego super funciona resolveu. perfeitamente. Funciona. E é muito interessante isso, assim, porque se, né, eu fiquei pensando nisso, falei, gente, os meus presos em casa, né, como que eles estão fazendo agora? E aqui a gente passa o dia inteiro de fone em reunião, né, mandando mensagem, resolvendo coisa e tal, tanto eu quanto o Felipe. Então, e aí eles vão arrumando outras maneiras de fazer parte dessa família, né? Então é isso, o algodão no ouvido, pegam uma coisa, né? E fingem que é o celular, ou pega o controle remoto da televisão e fica. Imagina se eu tivesse dado, né, um Exato. celular pro João. E Provavelmente aí, ele tinha descoberto um joguinho e tava lá só no repete, 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 repete do joguinho. E eu ia perder toda essa construção com ele, que foi super legal, né, assim. Porque ele sim, foi e aí, protagonista, não o celular, né? exatamente, você tocou num ponto muito importante, porque já vivíamos antes da quarentena um momento da criança muito passiva diante de brinquedos mirabolantes, celulares, tablets, telas, né? Que são jogos e brincadeiras e atividades que não as convidam a ser protagonistas, pelo contrário, elas só observam, né? E a gente pode chegar num momento de adoecimento da criança que ela não quer mais brincar. Ela só quer ficar ali naquele lugar confortável, de eu tô aqui, eu tô sendo estimulada visualmente, e eu paro a hora que eu quero, eu volto, eu dou repeat. Se eu perdi, eu começo de novo. Então tem uma satisfação, né, sendo alimentada ali, e ela vai ficando na passividade e não quer mais brincar. E aí, né? O que a gente faz nessa hora? E aí eu fico pensando que, igual você falou que eles querem fazer parte, eles querem imitar, o que a gente pode fazer nessa hora é a gente voltar para a brincadeira. A gente é adulto, porque eles vão querer imitar. Então a criança não fala para os pais, eu não quero brincar. Senta lá no chão com quebra-cabeça se ela não vai querer brincar com você. Né? Pega Lego, pega toquinho, começa a mexer na terra, despretensiosamente, para ver se ela não vai te seguir. Né? A criança, ela vai entender o mundo através da repetição do que ela vê o adulto de referência fazendo. Então, quando ela chega nesse ponto dela não querer brincar por ela mesma, então convide, seja esse exemplo que ela está buscando, né? Pois é, Não, porque eu fico pensando que quando a criança recebe tudo pronto, né, e fica nessa imitação, ela não dispõe a trabalho, né? E não, isso não traz crescimento, não traz desenvolvimento, né? Ela não tem trabalho psíquico, né? Assim, ela só fica quando, lá no quando ela recebe repeat, né? tudo pronto, ela não tem por que produzir, né? Sim. E isso E muitas vezes a realmente gente vai preenchendo. contando, preenchendo e contando para ela assim, não, você sozinha não consegue, você sozinha tá triste porque está sentindo falta de algo, mas vou te comprar um, né? Que é o exemplo que eu dei do celular. Então, assim, é isso, né? Gente, esse menino, a gente aqui em casa escuta demais. Gente, esses meninos gostam muito de música, né? Tá precisando comprar um piano, tá precisando comprar um tambor, tá precisando de batuca em tudo quanto é lugar. A última coisa que eles precisam é um tambor, né? Assim, eles já descobriram o som do banco, do puff, da cadeira, da mesa, né? Por que eu vou comprar um tambor, assim? Mas são exemplos, né, que a gente vai ouvindo e que muitas vezes é isso, né? Eles produzindo, né? Eles acreditam,
né, na produção deles, acreditam que eles são protagonistas, só que pra gente se pôr a trabalho, e aí fazendo até um link com a live da Marina e da Vivi, tem que ter uma falta, tem que ter uma pergunta, E né, tem que ter um assim, desejo. Se o tem que ter um desejo não desejo. existe, se ele vai ser sempre uma tentativa de preencher com coisas prontas e que não vem dele, ele não vai aprender a desejar, ele vai esquecer o que é desejar. E é o que Sim. move o Ele não ser vai se sentir humano, capaz de desejar. né? A curiosidade, a pesquisação, a vontade de aprender, de descobrir o mundo. É o que move, é o que a gente faz, a gente crescer, né? Nos tornarmos pessoas melhores. E aí a gente cai naquele ponto que eu até estava te falando que é uma injustiça, assim, porque a gente coloca o futuro na mão das crianças, né? Mas a gente não possibilita a elas construírem essa capacidade de serem pessoas que vão fazer o futuro melhor, né? Cada vez que a gente preenche, que a gente dá coisas prontas, que a gente só lança a mão da tecnologia, né? A gente está tirando delas a possibilidade de se descobrir e de descobrir o mundo, né? De se reinventar e de reinventar o mundo, porque o mundo está precisando se reinventar, né? Pois é, né? E a gente é isso que a gente vai fazendo, né? A gente vai tirando o protagonismo dela, né? Em todas essas, com todas essas ações do adulto que sabe muito, né? E sabe o que você sabe, eu sei o que você quer, eu sei o que você precisa, né? Que é esse discurso da sociedade do consumo. E a criança, ela fala, ah, então tá, então é o outro que sabe, né? E eu fico pensando que no momento desse de grande adversidade, que a gente tem uma pandemia, que ninguém sabe, né, verdadeiramente o que fazer, é um sofrimento absurdo para uma pessoa que tem esse conceito internalizado, né? Assim, para uma pessoa que não consegue parar e falar assim, não, peraí, gente, eu preciso pensar numa solução, né? Assim, é, né? Ou A eu gente sou parte da solução, eu sou pá, né? claro, eu tenho que dar minha contribuição, né? Assim, e aí eu, né, que é até um movimento de se sentir capaz, né? Então, nossa, minha casa tá uma zona, os meninos estão desesperados, não sei o que e tal. Ah, é culpa do governo que não há. Não, não é, né? Assim, o que que eu vou fazer com isso? Assim, o que que eu adulto vou fazer? Ah, tá difícil, tá mesmo, mas o que que eu adulto vou fazer, né? A gente precisa que a criança mantenha esse protagonismo, até para ela conseguir ser um adulto saudável, né? Que se sinta capaz, senão ela vira sempre objeto do outro, né? Exatamente. E é tão fácil, né? Colocá-las nesse lugar. E isso é tão Sim, perigoso, né? Assim, a gente precisa realmente estar muito atenta a isso. Porque a gente já vê em estudos e conversas, né, com psicólogos clínicos, o resultado das crianças objetificadas quando chegam na adolescência e vão para o consultório, né? sim. Porque elas não sabem ser por elas. Elas só sabem fazer o que o outro quer, o que o outro manda, o que vai agradar. E aí entra naquela, como diz o Guilherme também na live maravilhosa que vocês fizeram, a gente entra, começa a girar na roda da doença e não na da saúde, né? Porque aí vai atrás de Sim, medicação e por aí vai, né? Então é muito importante a gente pensar que a gente não está preparando a criança para nada, né? Porque para também não cair no a educação infantil ou o ensino ou a primeira infância é uma preparação para depois. Não é isso. Né? A criança ela já é um sujeito de necessidades, de vontades, mas é sim tudo que acontecer agora vai moldar a pessoa que ela vai ser depois. E a gente não pode deixar isso para lá, né? E é o que nos preocupa agora durante essa quarentena enorme, né? pois é, Porque porque a gente está falando de processos de constituição muito profundos, né, e muito essenciais. Então, assim, né, estamos falando de entrada no simbólico, estamos falando de representação mental, estamos falando de conseguir se colocar no lugar do outro, de empatia, né? Isso é função, né? Assim, é trabalho da primeira infância, né? Não é nem função, mas é trabalho, né? É,
é um trabalho que a gente faz, né? Assim, bem ou mal, mais ou menos, falha um bocado, depois a gente tem que saber com isso na terapia, mas é um trabalho da primeira infância, né? E se ele não é feito, Exatamente. ele vai deixar marcas, né? Ele vai deixar marcas profundas, assim, né? Marcas complicadas, né? Sim, na sociedade como um todo, né? Não só Sim, naquela na sociedade criança. como um todo. E aí eu fiquei pensando, refletindo muito nesse momento, né? Assim, a criança que tem isso bem construído, né? Bem fundamentada, assim, que ela faz parte de uma comunidade, né? Que aquela comunidade a constitui, que ela constitui aquela comunidade, né? Que ela entende isso simbolicamente, ela consegue ter esperança, né, que a gente saia dessa situação. Ela não é julgada no poço da angústia, né? Assim, ela consegue ter esperança que ai, tá difícil agora, mas um dia, né? Um dia a gente vai acampar lá fora, um dia a gente vai voltar pro parque, pra praça, pra escola, pra casa dos avós, pros amigos. Ai, caiu a bateria do. Então, eu acho que inclusive, dá material de sobrevivência psíquica, né? Assim, Com a gente certeza. deixar ela ter esse material, né? É realmente uma questão de sobrevivência, né? A criança poder ser livre para criar e imaginar é uma questão de sobrevivência. Você falou super bem, assim. Eu tinha notado uma frase do Gandhi Piores que hoje, mais cedo, que ele tem muitas falas e frases que eu gosto muito, porque ele está sempre, além de tudo, trazendo a coisa do brincar e da natureza. E ele falou assim que brincar é derramar alma no mundo. E eu acho Nossa, que é isso que a gente está precisando, né? De derramar alma no mundo e esperança, e que a gente consiga criar, imaginar, né? Aí um futuro próximo possível, um pouco mais colorido, né? Para todos nós. é. Então vamos brincar, vamos deixar com que as crianças brinquem, né? Vamos parar de ficar preenchendo a vida com coisas, porque não vai dar bom isso não. Não vai. Gente, Cela, muito obrigada. Foi Obrigada a ótimo. você, Lê. Foi Assunto ótimo. delícia demais, importantíssimo, muito gostoso. Eu vou continuar, gente, esse passeio aí com as idades e como que a criança é protagonista, sim, né? E na terça-feira eu vou conversar com a Paty sobre as crianças ainda menores. Então, é, né? E como que elas são protagonistas, né? Hoje a gente pensou aí um pouco nessa idade de 2, 3, 4 anos e agora a gente vai um pouquinho para as crianças um pouco mais novas, né? Um pouco antes aí de todo esse trabalho simbólico. E a gente vai pensar no trabalho psíquico que ela faz um pouquinho, as crianças fazem um pouquinho antes, e a importância dele, né? E, e como que elas são, continuam protagonistas, né? Bater nessa tecla até o final. É isso aí. Muito Vamos obrigada, juntos, né? obrigada. Vamos juntas. Obrigada, pessoal que está assistindo. Alguém falou, nossa, já deu uma hora de live. Fica de olho no relógio. Muito obrigada, pessoal. Até terça-feira, que eu vou receber a Paty às 19 horas. A gente manda o convitinho lá no Instagram. Ah, e as lives ficam gravadas, tá? Quem quiser compartilhar, mandar o Renato também, que sempre está presente, né? Nas nossas lives, falar, ai, muitos pais deviam ouvir isso. Renato, compartilha aí, vamos pôr isso no Isso mundo aí. pra gente, né, pra gente aproveitar essa pandemia como catalisador aí para nós adultos melhorarmos, porque as crianças merecem, né? É isso aí. Tchau, Um pessoal. beijo, Lê. Tchau, Um pessoal. beijo. Obrigada.